Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Que beleza. Olha só, esse boa noite foi com vontade, né? Que maravilha. Bem, meus irmãos, é uma alegria imensa estar nessa casa na noite de hoje. E o tema que eu trago para a nossa reflexão é a lei de reprodução. No âmbito da criação divina, tudo a princípio é regido ou regulado por leis irrevogáveis, por leis irrevogáveis pelo homem, leis perfeitas e estáveis. Tudo. Dentre essas leis, nós vamos encontrar a lei de reprodução. Se nós formos lá para o livro dos Espíritos, no livro terceiro, quando nós falamos em livro terceiro, algumas pessoas falando, poxa, como assim? É um livro terceiro? Como é isso? Bem, são 4 livros dentro do livro dos Espíritos, ou seja, dividido em 4 partes. Então, dentre essas partes, nós vamos encontrar as leis morais. E dentre essas leis morais, a lei de reprodução. Nessa questão da lei de reprodução, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Lá da 686, da questão 686 até a 701, nós vamos tratar da população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Logicamente que o tempo não vai permitir que a gente detalhe todas essas partes, certo? Porém, fica como dever de casa. Certamente a espiritualidade preparou esse ambiente para nos receber a todos. Certamente que a espiritualidade vai me intuir para que nós encontremos a melhor maneira de falar sobre esse assunto, né? Então, fica como dever de casa. Deu aqui para que nós pudéssemos fazer um resumo e focarmos, então, naquilo que nós julgamos mais interessante. Na questão 686, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele vai questionar os benfeitores da seguinte maneira: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? É uma pergunta. Sim. Ok. Sim. Isso responde também os benfeitores. Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ou seja, se não houvesse a reprodução humana, se não houvesse a reprodução dos animais, dos vegetais, certamente nós pereceríamos. Não é assim? Sim. Ok. Vamos adiante. Mais uma questão. População do globo na 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento que ela será exuberante sobre a Terra? Também uma pergunta. E os benfeitores vão dizer que não. Deus a isso provê. Deus a isso provê. Tudo está nas mãos de Deus, né? Então, Deus a isso provê. E mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão o canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Olha só. Nós ainda somos tão limitados que nós só percebemos aquilo que nos agrada. Então nós não podemos ainda julgar a harmonia do conjunto, do todo. Bem, meus irmãos, e sendo assim, quando nós abrimos o livro dos Espíritos, quando nós nos deparamos... Quem é dono do HB 20 0829? HB 20 0829 já foi lá. Voltando então, quando nós nos deparamos com o livro dos Espíritos, quando nós passamos, olhamos, né, lá nas leis morais, o que acontece?
rapidamente. Nós achamos os temas muito simples, não é? Nós olhamos para essa questão da lei da reprodução e nós julgamos que é um assunto muito simples. Porém, quando nós nos aprofundamos nessa questão, nós nos deparamos ainda com o tabu, com o preconceito, porque para falarmos sobre a lei de reprodução, nós teremos que falar sobre sexualidade. Nós teremos que mexer em algo muito íntimo. Nós vamos nos deparar com um assunto sexo. Ai, meu Deus! Não é assim? Então, nós pouco falamos sobre esse assunto. Ou seja, nós pouco falamos de uma maneira aberta e responsável sobre um assunto muito importante, sobre um assunto muito interessante e necessário. Nós precisamos falar mais a respeito de uma maneira aberta e responsável. E essa é uma grande oportunidade. Dificilmente nós vemos esse título. Alguns dias atrás, em uma reunião, eu conversando com alguns amigos, eu disse, poxa vida, esse tema precisa ser abordado. Porque nós ainda trazemos resquícios de uma educação, de uma orientação sexual equivocada, arcaica. Nós ainda trazemos resquícios de uma falta de orientação sexual. Terrível. Terrível. Não, Rose, isso foi só no passado. Não, nós ainda trazemos resquícios. Eu converso com pessoas, eu atendo muitas pessoas. E eu percebo que quando nós entramos nesse assunto, as pessoas fogem, disfarçam. E por isso, meus irmãos, por esse motivo, muitas pessoas estão doentes. Por esse motivo, muitas pessoas estão com problemas sérios psíquicos. Por esse motivo, muitas pessoas têm problemas de relacionamentos. Porque nós ainda trazemos dentro de nós o feio, o pecaminoso. Não é assim? No passado não se falava. Os pais não orientavam os filhos. E quando falavam de uma maneira muito equivocada, ou seja, da maneira que eles aprenderam. E os filhos, por sua vez, iam transmitindo aos seus filhos também de uma maneira equivocada. E olha só o conflito. Olha só o vazio existencial. Dentro de um assunto que, se nós olharmos a Gênese, olha só, se nós formos lá para a Gênese, nós vamos encontrar o comando de Jesus, o comando do Mestre dizendo, crescei e multiplicai-vos. Como é que se faz isso? Se é pecado? Se é feio? E um outro equívoco muito básico dentro dessa questão, muito básico. Deus é perfeito, nós falamos das leis perfeitas, imutáveis. Deus soberanamente justo e bom, perfeito. O sexo é o canal que nos traz para a vida. Como é que alguém que faz algo perfeito vai achar que é errado, que é pecaminoso? Então, quando nós nos voltamos a Kardec, o codificador da doutrina espírita, que foi o bom senso encarnado, nós vamos nos dar conta de que algo está errado aí. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas, Rose, peraí. A falta de orientação sexual, a falta de informação a respeito desse assunto, a falta de falar sobre esse assunto, nos traz problemas patológicos? É isso que você disse? É isso mesmo. Alguém que já ouviu falar do CVV, Centro de Valorização da Vida? Que trata de pessoas, vítimas do suicídio e previne pessoas em relação ao suicídio também? Todos aqui já ouviram falar do CVV? Muito bem, meus irmãos. Eu vou contar para vocês
vocês como iniciou o CVV, Centro de Valorização da Vida. 1936, um jovem reverendo recém-formado pela Igreja Anglicana, ele foi designado para proceder, então, uma cerimônia fúnebre numa cidadezinha do interior. Chegando lá, o reverendo soube que iria proferir, então, aquele funeral de uma menina de 14 anos de idade, que havia se suicidado. E esse reverendo, então, após a cerimônia, ele chama algumas pessoas e ele pergunta: o que aconteceu? Por que uma jovem de 14 anos de idade cometeu suicídio? Aparentemente uma menina que vivia bem com a família, que se relacionava bem com os amigos. O que aconteceu? E aí as pessoas contaram ao reverendo que aquela menina ficou apavorada ao perceber os primeiros sinais de menstruação. Ela pensou que havia contraído uma doença venérea. E como tudo era feio, tudo era pecaminoso em relação ao sexo, ela optou pelo suicídio. Esse reverendo, ele ficou muito comovido com aquela história. Voltou para sua casa e escreveu um artigo para o jornal local, se disponibilizando a ouvir aquelas questões sérias que as pessoas não tinham com quem desabafar. Ele se disponibilizou a orientar aquelas pessoas que tinham vergonha de perguntar, até dentro dos seus próprios lares, alguns assuntos. E ele escreveu aquele artigo para o jornal e ele pensou: não vai aparecer ninguém, né? Porque as pessoas têm muita vergonha. Ao contrário, meus irmãos. A partir do momento que um ser humano se disponibiliza a ouvir a dor do seu próximo, com amor, com respeito, olhando para o seu amigo, para o seu irmão, como alguém necessitado de orientação, a partir desse momento, eis que ali começa um trabalho de valorização da vida. Tamanha necessidade que as pessoas tinham de conversar no dia seguinte, em frente à casa daquele reverendo. Filas se formaram. Pessoas vinham de todas as regiões para contarem suas dores para alguém que realmente estivesse interessado em ouvi-los. Esse é um trabalho fantástico que começou então com os samaritanos e hoje CVV leva adiante de uma maneira muito digna. Então, meus irmãos, ainda existe o preconceito, ainda existe o tabu. Nós ainda sentimos vergonha de falar sobre determinados assuntos. E por conta disso, muitos de nós adoecemos. Por conta disso, nós vamos nos fechando para a vida, para algo que é natural, que faz parte das leis humanas, divinas e naturais. Porque o ser humano precisa dessa troca. O ser humano precisa ser esclarecido em relação a isso. Para que ele não ache que é feio, vergonhoso e por conta disso os erros se repetem. Os mesmos erros do passado. Às vezes eu converso com algumas pessoas, principalmente mulheres, mais ou menos na minha faixa de idade, e a gente começa a questionar: o que está acontecendo com você? Está feliz? Há um tempo atrás eu atendi uma senhora e me chamou muita atenção, porque nós duas conversando, eu perguntei a ela como está, porque ela me trazia sempre que ela sentia uma angústia. Ela disse: a minha vida está bem, eu tenho casa, eu tenho família, eu sou casada há 30 anos, eu tenho tudo para ser uma pessoa feliz, eu tenho um bom emprego. Entretanto, em alguns dias eu sinto uma depressão danada, uma falta de ânimo, uma falta de energia. E aí eu pergunto
perguntei a ela: como está a sua vida íntima? E ela me olhou, pensou se respondia ou não, né? Eu insisti: me diga como está a sua vida íntima, para que nós possamos encontrar a raiz dessa sua dor. Porque você não sabe de onde vem essa sua dor. Então me explique de onde vem essa sua dor. Como está a sua vida íntima? Então ela me respondeu: olha, o meu marido não me procura há um tempão. Aí eu disse: espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O teu marido te perdeu e não consegue te encontrar? É isso? Ela disse: espera aí, Rose, você entendeu o que eu falei, né? Eu disse: sim, eu entendi. Mas eu não compreendo. Eu não consigo compreender que a maior conquista que nós tivemos, nós, mulheres, né, tivemos, foi o direito de expressar os nossos sentimentos. Eu não consigo acreditar que a senhora precise que o seu marido te procure. Eu não consigo acreditar que a senhora não possa tomar iniciativa. Meus irmãos, veja bem, quando nós sentimos fome, nós não temos coragem de pedir comida? Nós não reclamamos que estamos com fome? Que queremos almoçar, tomar café, jantar, não é assim? Muito bem. Quando nós queremos uma bolsa nova, um sapato novo, mulheres, nós não temos coragem de olhar para o nosso marido e dizer: ó, estou precisando de um sapato novo? Temos, né? Todo mundo é corajosa aqui, né? Muito bem. E quando eu sinto desejo, por que é que eu sinto vergonha de compartilhar com aquela criatura que é meu companheiro? Meus irmãos, nós precisamos compartilhar a vida íntima com o outro, senão essa vida, essa caminhada, ela perde o sentido. Se nós tivermos vergonha de falar dos nossos sentimentos íntimos para aquele parceiro, para aquele companheiro de jornada, nós vamos adoecer. Por quê? Segundo Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel, tá? Nada aqui é da Rose, tá? Ditado pelo Espírito Emmanuel. Sexo é nutrição espiritual. Nutre o espírito, faz bem. Meus irmãos, o que acontece conosco? Nós trazemos sim resquícios do passado. Olha só. Na questão 689, em O Livro dos Espíritos, que vai falar então dessa parte da sucessão e aperfeiçoamento das raças, Allan Kardec vai questionar: os homens atuais são uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha a resposta que os benfeitores vão nos dar. São os mesmos espíritos que estão retornando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas estão longe da perfeição. Olha só. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte: nós somos os mesmos algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Ou seja, nós somos os mesmos. Então nós trazemos sim resquícios do tabu, do preconceito, né? Nós achamos que as coisas são feias e nós acabamos não resolvendo as nossas questões íntimas por conta desses resquícios do passado. E se nós mergulharmos nesse livro fantástico, quem ainda não leu, eu recomendo, tá? Porque é muito claro essa questão. Muito claro. Emmanuel, ele trata dessa questão de uma maneira tão lógica e tão natural
E ele diz assim: o sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Muito bem. Então, compreendido aqui que sexo não tem nada de pecaminoso, compreendido que sexo não é feio, que sexo faz parte dos nossos sentimentos e até mesmo da nossa evolução. Muito bem. Mas então, o que tem de errado? Bem, como todas as leis, nós temos os nossos limites. Todas as leis têm os seus limites. Por exemplo, nós abrimos lá o livro dos Espíritos e nós vamos encontrar nas leis morais a lei do trabalho, que vai encontrar o seu limite nas forças físicas. Ou seja, em um determinado momento eu preciso repousar, certo? Eu gostaria muito de ficar aqui com vocês falando a noite toda, mas não vai ser possível, tá? Eu preciso ir para minha casa descansar daqui a pouco. Mas se eu pudesse, eu ficaria, tá? Porque eu gosto muito de falar. Bem, meus irmãos, então a lei do trabalho, ela encontra o seu limite na lei, no momento do descanso, do repouso. Eu preciso repousar. A lei da sociedade, que é uma outra lei moral também, ela vai encontrar o seu limite onde? Conviver é tão bom, não é? É bom a Rosa estar aqui, eu gosto de estar aqui. É bom nós estarmos com os amigos. É bom chegar nessa casa e ser recepcionada na porta. Os irmãos me abraçam, me olham com carinho, com amor. Maria do Carmo, Ricardo, a convivência é maravilhosa. Conviver com os amigos é bom. Mas onde está o limite dessa convivência? Eu não posso ficar colada no meu amigo, né? Porque o meu amigo, ele tem vida além Rose. Conseguimos compreender isso? O respeito, o meu limite acaba onde inicia os direitos do outro. Eu não posso ficar colado, ligando para o meu amigo o dia todo. Eu não posso mandar mensagem para o meu amigo o dia todo, querendo que ele me responda, porque nós somos muito carentes, né? Nós queremos que as pessoas nos deem toda a atenção. E as pessoas têm vida, elas têm seus trabalhos, elas têm as suas famílias. Elas não têm o tempo todo disponível para o amigo. Então, a lei da sociedade, ela encontra esse limite aí. Muito bem. A lei de destruição, que também é uma outra lei, ela vai encontrar o seu limite. A lei da conservação encontra o limite na lei de destruição. Chega um momento que é preciso destruir. Para quê? Para construir. Não é assim? Meus irmãos, às vezes a gente olha, né, um lugar que tem mato, que tem muita árvore, e a gente pensa assim, poxa vida, nós vamos ter que derrubar essas árvores para poder construir alguma coisa. Não é assim? Muito bem. Eu vou destruir para construir algo. Porém, eu tenho o dever de replantar depois. Aí está o limite da lei de destruição. Se eu vou destruir, eu preciso construir. Tá? Se eu vou conservar, eu sei que um dia eu preciso destruir também. Porque eterna só Deus. Eterno só as leis divinas. Então, nós que estamos aqui, o material, tudo tem um tempo, tudo tem um limite. E não é diferente, então, com a lei de reprodução. Não é diferente, então, a questão sexual. Quando nós falamos do limite do sexo, meus irmãos, que não é feio, que não é pecaminoso, mas também tem o seu limite. Qual é o limite? Nós precisamos compreender que nós estamos aqui, não estamos aqui a passeio, tá? Nós estamos aqui para a evolução moral e intelectual. O sexo não é a finalidade da existência. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que o sexo ele não se degenere em vício e em luxúria. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E outro cuidado também é quando nós falamos do respeito
quando nós falamos da fidelidade no casamento, que nós falamos isso com muita propriedade, né? Porque o casamento, na verdade, foi uma evolução na marcha do progresso. Certo? Foi. Porque se nós não tivéssemos essa questão do casamento, nós ainda seríamos muito animalizados. Então, o casamento une as pessoas, o casamento prepara uma família, não é? Muito bem, meus irmãos, mas quando nós falamos sobre o respeito, a fidelidade dentro do casamento, está errado? Não, está certo. Porém, nós deveríamos estender isso. Por quê? Fidelidade nós deveríamos ter para com todas aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Todas. Porque ninguém gosta de ser tratado como um pedaço de carne. Tá? Que você passa e joga fora. Ninguém é descartável. Então nós precisamos aprender a respeitar o ser humano. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, ou seja, não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse comigo. E isso, meus irmãos, vale para todas as relações humanas, para todos os relacionamentos. Quando nós vemos os animais, tá? A relação entre os animais, nós percebemos que é uma coisa fria, não é? É instintiva. Agora, no ser humano, é algo mais sofisticado, porque envolve sentimentos, porque envolve vidas. Vejam bem, nós não podemos sair por aí usando as pessoas como se elas não significassem nada. E Emmanuel teve uma oportunidade em que ele disse que nós precisamos tomar muito cuidado com as lesões afetivas. Porque nós não sabemos a dor que vai no coração de uma pessoa abandonada. Nós não podemos avaliar a dor que vai no coração de uma pessoa que é usada, que é tratada como descarte. Então, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho do Mestre e nós começamos a compreender o que realmente Jesus queria de nós, o que realmente Jesus esperava de nós, meus irmãos? Porque Jesus exemplificou. Jesus veio, andou sobre a terra, usando um corpo semelhante ao nosso, e ele não só falou, porque falar é fácil, não é? Eu venho aqui, eu falo aqui 1 hora, é tranquilo. Agora, Rose, como é que é a tua vida lá na tua casa? Isso só meu marido sabe, tá? Então, meus irmãos, nós precisamos exemplificar. E Jesus fez isso muito bem. Jesus exemplificava. Então, Allan Kardec diz assim, que na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis, que é a lei de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Olha só o que Deus espera de nós. Que nós possamos nos unir às pessoas por afeição. Que nós possamos olhar para nosso irmão como um ser humano que sente, que sofre, que chora, que pensa. E principalmente, meus irmãos, é algo muito delicado quando vem os filhos. Porque justamente a união dos seres é para dos seres inteligentes, tá? Porque Deus nos deu inteligência. É proteger os nossos filhos. É para que os esposos transmitissem aos filhos o amor. Que não fosse só um a cuidar, a proteger, a educar os filhos, mas os dois. Os dois. E quando eu falo os dois, meus irmãos, não importa se está casado ou se optaram pelo divórcio por algum motivo. Filhos não se divorciam de pais, tá? Filho continua sendo filho, ou seja, a nossa responsabilidade continua a mesma. E nós precisamos manter esse compromisso que nós fizemos, meus irmãos, no plano espiritual. Porque muitas vezes nós acreditamos que os nossos relacionamentos, eles são passageiros.
Na verdade, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho têm um objetivo, têm uma finalidade. Então, cuidemos bem dos nossos amores. Observemos, meus irmãos, o que realmente acontece comigo. Por que é que eu adoeço muitas vezes? Por que é que eu não falo dos meus assuntos íntimos? Por que é que eu não desabafo? Por que é que eu não tenho confiança ainda naquela pessoa que está comigo? Compreendendo aquilo que também Emmanuel diz, tá? Porque eu estou tentando embasar direitinho aqui, para que vocês não achem que a gente traz opiniões próprias. Não, meus irmãos. Tudo foi pesquisado, tudo é analisado. E Emmanuel, nessa obra mesmo, ele diz que somente as consciências que já se angelizaram não têm ainda aquelas tendências, aquele direcionamento erótico. Tá? Somente as consciências que já se angelizaram não têm essa tendência erótica. Ou seja, então é bom a gente não ser hipócrita nesse assunto, né? Porque ninguém aqui é santo. Ninguém aqui se angelizou, já tem alguém aqui pronto para partir. Não, né? Meus irmãos, então, falemos de uma maneira responsável, aberta. Toquemos nesse assunto, principalmente nos lares, com os nossos filhos, para que eles tenham em nós a confiança de desabafar. Para que realmente sejamos pessoas nutridas pelo sentimento de amor, pelo sentimento de respeito, pelo sentimento de consideração ao outro. Porque isso muitas vezes nos adoece. Já evoluímos muito, né? Já a nova geração aí já fala mais, mas nós ainda precisamos de orientação. Nós ainda precisamos ser colo. E as casas espíritas principalmente, né? Que muitas pessoas chegam sangrando, que muitas pessoas chegam muito tristes, né? A gente que faz atendimento fraterno, a gente percebe. Então, que nós possamos, muitas vezes, dar essa abertura, né? Meu irmão, o que está acontecendo com você? Como está a sua vida íntima? E vamos nos perguntar também, né? Eu espero ter jogado a sementinha hoje, que nós possamos nos perguntar para nós mesmos. Como é que eu estou me sentindo com minha vida íntima? Eu estou feliz? Eu estou feliz? Pode não ser a finalidade da nossa existência, meus irmãos, mas faz parte. Então, que nós possamos nos questionar, que nós possamos compreender a importância de estarmos aqui. Estamos evoluindo, estamos caminhando, estamos buscando ser pessoas melhores. Então, que sejamos inteiros nos nossos sentimentos, nas nossas colocações, que nós tenhamos um amigo leal que possa nos ouvir e que nós sejamos também esse amigo, esse ombro amigo, né? Principalmente os casais. Que um seja o ombro amigo do outro, que um seja a intimidade do outro. Que nós, mulheres, tenhamos sempre coragem de dizer, olha, amor, eu quero carinho hoje. Né? Porque é bom. Porque faz bem para a alma. Não vamos esperar que o outro tome iniciativa. Porque isso, meus irmãos, nós já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Porque essa é uma conquista. É uma conquista. Se nós temos a liberdade hoje de discutir de igual para igual, de falar aquilo que nós sentimos no dia a dia, tenhamos também coragem de falar como está o nosso interior. Como está o nosso sentimento. E compreender que todas essas leis, elas são regradas pelo amor. E para finalizar, então, vou finalizar, tá, Ricardo? Para finalizar, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer assim, agradecemos, Senhor, pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me das. Obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar. Que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil
e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante de minha visão, pelos cegos formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam dos olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam à noite, pelos que não falam de Ti. Sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio. Ai, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar e eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposo, de esposa, de filhos, de irmãos, de alguém que lhe estenda a mão. Mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, por quê? Porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor. Muito, muito obrigada, Senhor. E muito obrigada a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.